Seja bem-vinda, Thaís Abreu, no nosso Papo na Fé. Estou muito feliz de te receber aqui. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E eu tenho certeza que a tua história vai impactar a vida de muita gente. Amém. Eu gosto muito, Thaís. Primeiro, tu pode te apresentar, porque eu sei que a Thaís ela é uma empreendedora, biomédica, tem uma estética e é uma mulher de Deus. Amém. Conta um pouquinho, então, para nós a tua história. Então, meu nome é Thaís, eu trabalho com estética já faz uns 7 anos, mais ou menos, e graduei a biomedicina, sou professora de estética também, tenho as minhas alunas, sou cristã, me converti em 2014, e Deus tem feito coisas muito lindas na minha vida. Amém. Que eu gostaria de compartilhar aqui. Agradeço o convite, sim, muito obrigada, é uma honra estar aqui, estou muito feliz. Eu digo que aqui o nosso programa eu gosto muito de trazer essas mulheres inspiradoras, né? Porque nós temos que inspirar outras mulheres. É verdade. E eu creio que tem gente assistindo hoje que às vezes está cansada ou acha que não tem nem mais idade. E eu digo, há tempo para todas as coisas. Nunca é tarde para começar, para recomeçar. É verdade. Mas vamos lá. Eu gosto muito de fazer a primeira pergunta, que é como Deus entrou na tua vida. Então conta pra nós. Deus entrou na minha vida, da seguinte maneira. Eu nasci num lar que a minha mãe era católica. Uhum. E a minha avó paterna frequentava o espiritismo. Então a gente tinha aquela visão, a minha mãe sempre falava de Jesus, sempre buscava assim Jesus, mas não sobre religião, né? Uhum. Que a gente vai falar. O que a gente entende é que a nossa intimidade, ela mudou, assim, significativamente depois que a gente conheceu esse Deus vivo. Exatamente. Depois do encontro. Então, quando eu tive esse encontro com Deus, foi no ano de 2014, através de uma amiga minha, a amiga da minha mãe, na verdade, que também se tornou minha amiga. Ela veio de Farroupilha e ela já veio com um propósito, né? A gente não sabia o propósito, mas ela já veio enviada por Deus ali. Uhum. Nós estávamos passando por um momento complicado na nossa família. O meu pai, ele tinha perdido a minha avó. E quando ele perdeu a minha avó, ele era o filho mais novo, né? Muito apegado à minha avó. Ele desenvolveu uma depressão muito profunda. E ele era empresário. E a partir desse momento, ele se envolveu com o sócio dele e largou, assim, as coisas. E ele sempre foi o provedor do lar. Tanto que eu não trabalhava na época, eu só estudava, eu sempre fui muito de estudar. E ele entregou, assim, os pontos por essa depressão. E daí, quando essa amiga apareceu, a minha mãe, ela tinha assumido o lar. Eu morava com os meus pais ainda, minha mãe tinha assumido o sustento da casa. Nisso, em mim gerou, assim, como era uma situação nova, eu fiquei ansiosa, foi me gerando uma síndrome do pânico. E tu era bem novinha? Bem novinha. Eu tinha 24 anos na época, né? E daí era aquela transição, assim, de profissão. Pra mim, aquilo foi muito... Como meu pai sempre foi um pai presente, provedor, né? O alicerce da casa, digamos assim. Ele um homem muito forte, né? Então, ali nós duas nos sentimos assim, não vou dizer que desamparadas, porque ele esteve ali conosco, mas nós nos sentimos assim, foi uma situação complicada para nós, assim, nova, porque ele realmente se entregou para essa depressão, ele não aceitou o luto. Exato, e de repente viveu até tardio esse luto, né? Isso. Que na época que era para ele passar por esse processo, ele guardou. Ele guardou. Que a maioria das pessoas que tem depressão, síndrome do pânico, elas se sentem muito fortes, né? Não coloca pra fora. Porque a gente tem que viver o luto, a gente tem que chorar, a gente tem que passar, né, por esse processo. E muitas vezes a gente guarda e quando tu vê, estoura num momento que tu não tem mais controle, né, sobre teus sentimentos. E essa doença, ela é bem... É bem complicada, é bem sofrida, né? bem complicada. Sofrida. Ele se entregou ali, assim, e ali a minha mãe sempre trabalhou com massagem, mas ali ela se levantou, assim, de uma maneira mais forte, assim. Ela foi atender em outros locais,
né? Ela sempre atendia na casa dela, tinha um espaço dela separado da casa. E ela foi atender em outros locais, era tudo muito novo. E em um desses atendimentos, ela conheceu essa cliente. E essa cliente veio, ela era de Farroupilha, e ela veio para cá com o propósito de fazer um curso na igreja que eu congrego hoje, né? E ela veio, fez esse curso, e ela era artista plástica. E a minha mãe tinha herdado da minha avó um móvel antigo, assim. E a minha mãe disse, eu tenho tanta vontade de reformar esse móvel. Era fazer uma pátina, assim, sabe, Silene? E aí ela fez essa pátina, e o tempo dela fazer aquela pátina foi o tempo da nossa conversão. Olha aí. Foi algo incrível, assim, porque ela tinha que ir todas as segundas lá, na nossa casa, então ela ficava preparando aquele móvel. E conversando, evangelizando. E evangelizando sobre o amor de Deus e falando sobre os milagres do Senhor na vida dela. E aquilo, de certa forma, foi nos impactando. Exato. E despertou esse amor, né? E despertou esse amor. Aí, primeiramente, né, ela ganhou minha mãe para Jesus. Minha mãe foi a primeira. Foi no culto. Voltou de lá. Ela foi sozinha primeiro, tu não tinha ido? Foi sozinha. Eu fui um pouquinho mais resistente. Porque pra mim, assim, eu já tinha a minha fé, assim, pra mim, eu pensava, eu tinha uma imagem de Deus, assim, que Deus, o Todo-Poderoso, mas que as coisas diárias, assim, os detalhes, ele não ia se preocupar, assim, com... Mesma coisa que eu pensava, Thaís. É aquele Deus de longe, não de perto. Exato. Sabe, não um Deus de detalhe. Isso. É um Deus que quando tu tá muito desesperado, que tu fala, socorro Deus, e pode ser que ele nos proteja. A gente não imaginava que é um Deus que fica ali presente. Que é nosso que a gente amigo. tem intimidade, né? Que a gente vai dividir tudo que a gente vai fazer, vai a mesma entregar. coisa. Então eu jamais imaginava, assim, que essa intimidade, que eu teria esse encontro verdadeiro com Deus, né? Mas é como ele que escolhe. Tem a hora pra cada um, né? Primeiro Tem a foi da hora tua pra mãe cada um. e a tua hora tava chegando. A minha hora tava chegando. Aí a minha mãe foi, me convidou, daí eu disse, mãe, acho que hoje eu vou no sushi com a minha amiga. E não era o tempo ainda, eu não tava, assim, bem preparada pra ir, assim, porque eu tinha uma visão diferente, né, Silene? Aí, ela voltou assim, Thaís, eu senti uma coisa tão forte de Deus, minha filha, que eu queria que tu sentisse igual. É sempre as mesmas. Eu acho lindo isso, porque que Deus, ele não muda. Ele não né? muda. Não muda, é tudo igual. Tudo igual. E aí, quando ela veio daquele jeito assim, eu disse, eu quero conhecer. E aí, quando eu entrei naquele local, assim, era um pouco diferente do que eu estava acostumada. Mas, quando chegou o final do culto, essa amiga me apresentou para a pastora da igreja, a pastora Eliane. Até quero mandar um beijo para a pastora Eliane, no pastor Joel, porque foi o pastor Joel que nos evangelizou. Olha que bênção. Exato, a gente fala muito neles, porque ele não desistiu de nós. Sim. Então, tudo que a gente é hoje em Deus, a gente deve aos pastores. Então, né, antes tu não falou, mas é da Igreja Aba, aqui de São Leopoldo, que foi a igreja que nos acolheu, né, que a gente ficou lá por um bom tempo. Então, eu tenho um carinho enorme por eles. É uma igreja de amor, Nossa, né? Aí eu sei que eu cheguei nesse fim do culto, ela veio conversar comigo. Aí essa amiga me apresentou, disse, essa é uma amiga minha, ela é muito estudiosa, ela gosta de estudar, ela foi levando assim, né? E só que assim, ela tá enfrentando um problema, né? Ela tá com alguns problemas, né, em casa, em relação, né, ao meu pai, no caso da depressão. E também ela tá com síndrome do pânico. Aí na hora essa pastora parou e disse, olha, tem alguém aqui no culto, inclusive ele está hoje aqui, que ele foi curado da síndrome do pânico. Eu quero te apresentar ele, que é o Fábio. Fabinho Vargas. Isso. Olha só as coisas de Deus, né? As coisas de Deus. E ele veio orar comigo e ele me contou o testemunho dele. E ali ele me convidou para aceitar Jesus. E quando ele me convidou para aceitar Jesus, eu aceitei Jesus com ele. Olha só. E ele me disse assim, nunca esqueci. A partir de hoje, a tua vida nunca mais vai ser a mesma. E realmente, a minha vida nunca mais foi a mesma desde aquele dia. Isso foi em 2014. 2014, olha só. Sabe que eu lembro desse dia? Eu lembro, não detalhes. Sim.
mas eu lembro de longe, assim, ele tá orando, né? Com uma menina e tal, e ele chegar e me falar que ela tava com síndrome do pânico, que ele orou. Enfim, é como a gente tava comentando antes, né? Nós somos curados porque Deus nos usa nessas áreas pra gente ajudar os irmãos. Então, que nem eu digo, o meu milagre foi maravilhoso, né? Também que fui curada de uma doença incurável. O Fábio foi curado de síndrome do pânico. Mas isso é lindo, porque a gente não lembra e vai passando o tempo, as pessoas vêm e chegam, olha que nem tu tá dizendo hoje, que lindo. Ai, o Fábio fez a oração comigo, eu aceitei Jesus com ele. Aceitei Jesus com ele. Eu digo, né, não tem explicação. Não tem explicação. E eu lembro muito, assim, que ele disse, a partir de hoje, nunca mais a tua vida vai ser a mesma. E mudou. E mudou. Nossa, é uma Thaís antes e uma Thaís depois. Só que o engraçado é que eu imaginava, assim, muitas pessoas vão pela dor. A maioria. A maioria. Só que pra mim, aquela dor era uma coisa assim, não era algo assim que uma doença terminal fosse maior. Você não tava com uma urgência. Isso. Eu não tava com uma urgência. Eu achava assim, isso de repente muitas pessoas têm. Era de certa forma, uma cegueira, né, Silene? E aí, só que eu não imaginava o poder de Deus, o tamanho, né, do poder de Deus. E o que aquilo ali foi algo grande. Foi a primeira coisa que Deus fez na minha vida, foi me curar da síndrome do pânico. Mas o que Deus fez depois, então as experiências foram muito maiores. Com certeza. Claro que é poderoso isso, a gente falar, né? Isso. Ai, Deus me curou de uma doença, que nem eu digo. Eu sempre falo, né, que eu fui curada de uma doença incurável. Mas as pessoas me olham de um jeito quando eu falo assim, mas isso foi o que de menor Deus fez na minha vida. Porque Ele transformou o meu casamento, Ele transformou a minha família, né? Muitos vieram para Jesus hoje, toda a minha família, meus irmãos, minha mãe, meus sobrinhos, e vai indo. Amém. E eu digo, é muito maior. É muito maior. Ali o teu problema, assim, parece que a gente não se compara, assim, com o que é ser amigo de Deus, a intimidade com Ele, de tu conversar com Ele, de tu qualquer coisa que tu for fazer, tu colocar no teu dia, consagrar o teu dia para Ele. E tudo muda. Tudo muda. E descansar nele quando as coisas vêm. Então, eu nunca imaginava o que Deus faria na minha vida ali naquela noite, né? A partir daquela noite. Aí chegou no final do culto, essa pastora orou comigo e ela disse assim: Thaís, eu tava orando por ti, eu tive uma visão. Tu tava sentada de branco, assim, atrás de uma mesa. Tu trabalha na área da saúde? E eu disse não. Porque na época eu fazia direito, faculdade de direito, e trabalhava no fórum. E trabalhava como estagiária no fórum, né? Era bem novinha. E daí, passou o tempo, assim, eu fui congregando na igreja, tive a primeira vez que eu senti aquele toque do Espírito Santo, eu cheguei num culto normal, e eu não sabia o que era, muito nova na fé, eu não sabia o que era isso. E quando eu pisei o pé na igreja, eu chorei do início ao fim. E tu não entendia? Eu não entendia, mas era um choro bom. Era um choro, assim, de alegria. De contentamento. Foi o primeiro toque do Espírito Santo que eu tive na minha vida, assim, que eu senti, assim, eu me senti leve, assim. E a partir dali, a síndrome do pânico se foi e a vida foi continuando, né? Eu fui congregando, fui aprendendo mais da palavra do Senhor. Sim, porque daí a gente tem sede. Eu falo do primeiro amor. Isso. A gente tem aquela sede, a gente não sabe nada, mas a gente quer estar na presença de Deus. Tem sede de aprender, porque a gente quer compartilhar com as outras pessoas, né? Exatamente. De tudo que Deus está fazendo na nossa vida. E a gente quer que as pessoas sintam, né? Aquilo que a gente sente. Que nem o Fábio fala muito que crente é chato. Mas eu sou chata, eu gosto de ser. Porque eu quero que as pessoas experimentem esse amor, esse cuidado de Jesus, que Ele é poderoso. Esse zelo, né? Então, quem nos olha acha que nós somos... Eu sou obrigada a concordar, nós somos sim. A gente fica ali insistindo, porque é muito bom e a gente quer que todo mundo viva o que a gente vive, né? É verdade, é uma bênção. E depois dali, a vida foi indo, as coisas foram acontecendo, nós tivemos lutas, né? O meu pai, com a depressão, ele tinha entregue a sociedade dele pro sócio, né? A parte dele pro sócio. E o sócio roubou ele.
E daí aquilo foi um estrondo, porque a nossa casa estava em jogo. E aquilo pra nós, assim, pra mim e pra minha mãe, foi assim perder a casa. Um susto. Um susto. Então, nós oramos, nós entregamos pro Senhor, e eu fazendo direito e estágio. Só que eu via minha mãe tantos anos batalhando por aquela casa, trabalhando, que a vontade do meu coração, assim, ela teria condições de pagar essa dívida. Mas a vontade do meu coração era que eu pagasse. Olha só. Que eu pudesse ajudar ela, que eu pudesse tirar, digamos, o fardo e colocasse assim, pegasse assim pra mim e dissesse, Senhor, se tu trouxer pra mim, eu vou fazer. Só que Me capacita. Na minha atual circunstância da época era impossível. Porque o estágio era um valor menor. Aí até que um dia minha mãe foi fazer um curso de estética facial. Na época existia a lei que poderia tu fazer um curso livre, 6 meses, assim, e tu te capacitava, né, e tinha aquele direito adquirido de esteticista. Depois, não existiu mais, só com graduação. Aí a minha mãe fez, dela, ai filha, mas parece que não é pra mim. Não era mesmo pra ela, era pra mim, propósito. Pra te despertar pra isso. Isso. Aí ela disse assim, Thaís, parece que não é pra mim. Eu não sei, não é, eu acho que vou continuar na massagem, porque eu já tenho meus clientes fixos. Por que tu não faz? Aí eu disse, mãe, eu não me vejo fazendo assim... E tu estudando. E eu estudando. Eu não me vejo fazendo assim, não imagino assim, tocando nas pessoas, eu não imagino. E até que um dia apareceu uma paciente dela, veio conversar comigo e disse, eu queria marcar uma limpeza de pele. Que a tua mãe disse que tu vai começar a trabalhar. Olha, a tua mãe te impulsionando. Foi pela fé. Foi pela fé, Silene. E eu fiquei assim, gente do céu, mas eu vou obedecer. Aí eu fui fazer um curso, me capacitei e fiz aquela limpeza de pele. Depois daquilo ali... Te apaixonou? Me apaixonei. E foi indo assim, a gente dividia a sala. Eu comecei a fechar minha agenda. Fechar minha agenda. Quando eu vi, não tinha mais horários. E aí, num culto de ano novo, da virada do ano novo, que eu consagrei isso ao Senhor. Eu disse, Senhor, se o Senhor trouxer na minha mão, eu vou pagar. Vou pagar esse valor, eu vou pagar. Amém. Te posicionou. Me posicionei. E depois dali, sim, os céus se abriram sobre a minha vida. Essa parte de prosperidade, assim, foi algo que eu vivenciei. Sobrenatural de Deus. Eu não imaginava que isso existisse dessa forma. E foi indo, foi fluindo, entrei na faculdade e demorei 3 anos para pagar essa dívida. Tá, mas eu não pagava sem sentir, Silene. Eu acredito. Tá, mas daí tu trancou o direito? Isso, eu tranquei o direito e me especializei na estética. E na estética eu fiz pós-graduação, entrei para biomedicina. Eu fui assim, porque no direito era aquela coisa assim, eu tava quase me formando. Mas era aquela coisa assim, concurso ou advogar. Era uma coisa que não ardia no meu coração. E depois que eu tive esse primeiro contato com a estética, ardeu no meu coração. A gente consegue ver claramente, né, Thaís? Tu tinha um sonho de fazer direito, de ser advogada. Mas Deus tinha um propósito pra ti. É que nem eu tinha um sonho. Eu tinha um sonho de ser médica e realizei. Eu estudei, tanto é que eu vinha ficar doente pelo estresse de estudar muito, né? E desenvolveu essa doença em mim. E Deus não deixou eu fazer. Mas na segunda vez ele falou, tu tem que fazer uma escolha. A medicina ou a tua família. Olha só. Só que eu achava que família, quando Deus me falou isso, e não foi através de profeta, não foi através de ninguém. Ele falou pra mim, uns dias antes, no dia que eu vi que eu passei no vestibular, que era em Pelotas. E ele falou, tem que fazer uma escolha. No meu entendimento é que eu tinha que ficar em casa cuidando da casa, cuidando do Murilo, que na época tinha 4 anos, e do Fábio. E eu falei, tá bom, Senhor. Mas hoje eu sei que eu fui movida pelo Espírito Santo de dizer pro Fábio que eu não ia fazer medicina. Porque era um sonho meu.
E aí eu fiquei me vitimizando para Deus, dizendo, ai, Senhor, uma hora tu vai dizer assim, agora tu vai poder fazer. Só que não, essa família que Deus tanto fala, não é que ele queria que eu ficasse em casa, e se eu ficasse estava tudo certo, porque eu amo cuidar da minha casa. Mas não era esse propósito que ele tinha para mim. Aí, um tempo atrás, Deus falou pela boca da Manuela, minha filha, que, mãe, tu queria só ser médica, né? Olha tudo que tu é. E eu fiquei olhando para ela. Olha só. Ela disse, mãe, tu é pastora, tu é treinadora, mentora de mulheres, escritora, apresentadora de TV. E ela começou a falar um monte de coisa. Eu digo, Senhor, como tu é bom. Mas sabe por quê? Porque eu tinha um sonho. E Deus tinha um propósito para minha vida. E o propósito é maior. Então hoje eu agradeço. Então, isso que aconteceu na tua vida, tu tinha um sonho de fazer direito. Mas Deus tinha um propósito. E quando tu orou lá, nesse culto, sabe por que Deus atendeu as tuas orações? Porque tu não pediu dinheiro para te fazer uma viagem. Não que não seja certo, beleza, Deus abençoa. Mas tinha propósito naquilo que tu estava pedindo. E como Deus não vai honrar? Era o local onde eu nasci, onde meu pai nasceu. Não tem como não. Nós tínhamos, assim... E outra coisa, foi uma injustiça com o meu pai, no caso, E né? Deus é de justiça, né? E Deus é de justiça. Então, assim... Foi algo, assim, que eu vi... O meu pai viu. O meu pai, ele tinha, assim, muita dificuldade, assim, de... Ele era de crer, assim. Crer. Mas aí ele tinha que ter um encontro, porque cada um tem um encontro pessoal. Como a tua mãe teve, depois tu. Todos são alcançados no devido tempo. No devido tempo. E ali ele disse, minha filha... Ali ele se converteu. Se converteu. Amém. Se não fosse Deus... É uma coisa de Deus. Não tem como pensar que não foi Deus, porque foi muito rápido. É como se a gente tivesse um prazo, assim. E naquele tempo, Deus, assim, não, é agora. E não perderam a casa. Não, a casa é a clínica. Olha aí, glória a Deus. A casa é a clínica. E o que acontece? Passamos, era um valor muito alto, né? Passamos por todo esse tempo e pagava sem sentir. Algo de Deus mesmo. O que se eu fosse olhar há meses, assim, era algo impossível. Então, é a prosperidade de Deus, né? Foi algo do Senhor. Que nós não fomos buscar. Nós fomos buscar, assim, nos preencher, né, de Deus. Mas isso foi acrescentado, né? Apareceu isso depois que nós já estávamos convertidas, eu e minha mãe. Mas a gente pediu socorro para aquele que podia nos socorrer. Que se fosse antes, se eu não tivesse essa intimidade com Deus, eu jamais ia pensar em pedir para ele isso. Porque tu não ia crer. Eu não ia crer. Que ele ia fazer, que ele era poderoso para isso. Que ele ia mudar, gente, ele ia me colocar em outra profissão, né? Ele ia fazer, ele ia me mandar muitos pacientes. E aquilo foi, a gente não entendia. E aí, daquilo de uma casa, uma vez a gente estava dormindo, eu e minha mãe, né? Dormindo num quarto, minha mãe em outro. E eu acordei e disse, mãe, eu tive um sonho e assim, eu acho que a gente tem que fazer uma clínica aqui. E Deus me mostrou que é a que eu fui, né? A mesma ainda? A mesma. Mesmo lugar. Acho que a gente tem que fazer uma clínica aqui. Aí a minha mãe disse, como que era? E eu fui desenhando. Eu digo que o nosso arquiteto foi Jesus. Porque a gente foi desenhando a clínica, os detalhes, como que seria. Porque até então a gente prestava um serviço ali, né? Num espaço separado da casa. Porém, não era uma clínica. Entendi. E daí a gente fez toda a parte correta com os bombeiros, a gente fez toda a parte PPCI, tudo. E foi acontecendo, assim, a gente foi vendo. Mas ainda tinha a metade que era onde eu morava com os meus pais. Ainda não era tudo clínica, né? E daí Deus foi fazendo, foi transformando, eu estudando, cada vez mais me capacitando, fazendo pós, estudando a biomedicina também junto. Que legal. E me apaixonando por essa área, tendo as minhas alunas. Muitas alunas alcançadas, assim, que vieram de outras áreas. Que estavam, assim... já tô com idade. Eu acho que não tenho mais como sonhar. É o que nós estávamos falando, né? No início. Que tem a oportunidade. Agora eu tenho muitas amigas também que têm estéticas, têm clínicas. E elas dão aula. Né? Ensinam de aperfeiçoamento. Eu não sei dizer exatamente, especialização, mas... Especialização, numa área específica. Porque elas podem trabalhar, elas podem ainda, né, fazer algo que tá
que tu sonha e tu acha que tu não tem idade. Não, há tempo para todas as coisas. Consegue, sim. E tu dá essas aulas também? Sim, dou essas aulas também. Que legal. E tenho muitas alunas que são cristãs e tenho muitas alunas que estavam desviadas dos caminhos do Senhor. Então, e estavam pensando assim, agora que passou o tempo, o Senhor eu já fiz muitas coisas erradas durante a minha vida, durante o meu casamento. O Senhor não me aceita mais. E ali a gente entra, né, com o amor poderoso de Deus, né? Porque o nosso lugar de trabalho, ele é importante para isso. A gente fala muito na ADEC, né, que Deus deu esse projeto para o Fábio, que é para converter CNPJs. Amém. E quando anos atrás, ele me falou desse projeto, eu fiquei pensando, e ele também pensou isso, como converter CNPJ? Vai dizer, boa noite, CNPJ, né? Converter, não tem como. E ele ficou pensando, sim, porque a gente pode ser alguém dentro da nossa casa, ser alguém dentro da igreja de um jeito. E na tua empresa? Tu fala de amor de Jesus? Eles sabem que tu é crente ou tu é crente secreto? É verdade. Então, isso começou a arder também no coração do Fábio, esse projeto de converter CNPJs. É isso. Trazer os princípios cristãos para dentro do seu trabalho, da sua empresa, né? E as pessoas, assim, às vezes têm dúvida do empreendedorismo. Tu ser empreendedor, às vezes também tu não precisa ser empresário. Ou tu pode ser empresário, empreendedor, ou só empreendedor, enfim, mas colocar os princípios cristãos. E é o que tu tá fazendo na tua clínica. Tu leva esses princípios. Tem propósito. Muitas vezes as pessoas entram lá para fazer uma simples limpeza de pele. E aí tu já vem. E daí nós gostamos de trabalhar com louvores instrumentais. Ótimo. Eu adoro. E a minha mãe tem uma experiência muito forte também, nós tivemos uma experiência muito forte lá dentro também. Nós colocamos louvores instrumentais e uma vez eu estava atendendo uma moça e o paciente chega, a gente faz a anamnese, a gente conversa, né, a parte bem profissional. Sim. Sobre referente à pele, né, e o paciente deitou na maca, avaliei a pele dela. Quando eu liguei o vapor de ozônio, que é o equipamento que faz uma emoliência, e tinha um louvorzinho tocando, comecei a ver, assim, que ela estava quietinha. E é o momento do paciente, né? A gente deixa o paciente... é muito bom. Relaxando. E eu vi que estava escorrendo uma lagrimazinha, assim. E eu deixei ela quietinha, né? No momento dela. Daqui a pouco ela veio... Tu é cristã? Aí eu digo, sim. Ela disse, nossa, esse louvor é lindo. Mas é só o instrumental. Mas ela já tinha escutado esse louvor e já tinha tido vida com Deus, né? Aí ela disse, eu tô desviada há tanto tempo, nossa, aconteceu tanta coisa errada no meu casamento, eu tô muito ferida, eu acho que Jesus nunca mais vai me aceitar. E ali eu fui falando, Ministrando né? ela. Ministrando ela. E hoje ela serve ao Senhor, hoje ela... Amém. E ela me manda mensagens até hoje, assim, porque esses testemunhos, eles nunca esquecem, né? Assim como eu nunca esqueci o dia que eu aceitei Jesus pro Fabinho. Eu lembro também, no meu primeiro dia, foi o primeiro dia que eu fui na igreja também, lá na aba. Olha só. Eu nem sabia o que era aceitar Jesus. Eu na hora também, né? Mas senti uma paz, eu disse, é isso que eu quero. Isso. É o Espírito Santo que te conduz, né? É o Espírito Santo que te conduz. E assim foi indo. Uma vez também a minha mãe atendeu uma moça que chegou, assim, por indicação. Isso é ótimo no trabalho, nossa. E essa moça estava grávida. E ela veio de uma indicação e ela estava fazendo uma sessão de pacotes, assim, né? De massagem. Daí ela disse, Maria, agora eu tô grávida, não sei como é que eu vou fazer para continuar, mas eu vou tirar a bebê. E a minha mãe disse, Senhor, usa minha boca, né? Porque ela já estava decidida. E daí a minha mãe foi atendendo ela, foi falando, tão lindo uma gestação, tão lindo, né? Saber que aqui tem uma vida, os filhos, eles são herança do Senhor. E aí foi indo, ela foi sendo tocada, ela foi... Enfim, ela se converteu. Que lindo. E essa criança existe, né? Olha só. Glória a Deus. Imagina a culpa que ela ia ter que carregar pro resto da vida. Pro resto da vida. Porque o pai da criança não estava aceitando a criança. E aí o que a minha mãe conversou com ela, que o Espírito Santo foi guiando, porque minha mãe disse, Senhor, né? É uma situação que eu não posso me calar, né? Exato. Tem situações, né, Silene, que a gente não pode se calar. Não.
Então, Deus espera, se Ele mandou aquilo para nós, Ele está esperando, né? Nosso posicionamento. E ali, a partir daquele momento, ela foi falando com aquela moça, a moça foi se quebrantando, ela disse, não é sobre o pai, é sobre tu gerou, tá agora aqui, não foca nisso, depois tu vê. E a vida, o que interessa é que os filhos são herança do Senhor. Essa criança tem que vir ao mundo, essa criança ela vai te dar amor, tu vai amar ela. A menina hoje em dia é louca pela filha. Ai, que coisa boa. Olha só. Então, nós temos vários testemunhos dessa parte. Então, eu digo que a clínica, ela é uma clínica estética, mas ela é um celeiro do Senhor, né? Ai, que legal. Que Deus nos manda. Passa o arroba da tua estética, até pra todo mundo conhecer, e quem quiser ir lá. Sim, é arroba Estética Maria Schultz. Fica localizado do lado do Centro São Leopoldo, na rua 7 de abril, número 42. Ai, é lindo, eu já fui lá, vale a pena conhecer, né? Vale Olha a só, pena. mudando um pouquinho de assunto, eu queria que tu contasse pra nós como tu conheceu o teu esposo. O meu esposo. Que é bonita essa história. É bonita eu essa já conheço, história. mas os telespectadores não conhecem. Conheci meu esposo, entrei na igreja, né, Silene, solteira, com síndrome do pânico, né? Sim. Toda aquela situação, Destruída, né? E o meu esposo estava lá. O homem que seria meu marido estava lá tocando bateria. Olha só. E eu estava fechada, assim, aquele tempo. Eu pensava assim, todo tempo, não, agora não vou. Agora é um tempo meu com o Senhor. Mas a minha sogra, a pastora Rosane, ela vinha e dizia, meu filho te acha linda, ele te acha linda. E eu estava fechada, assim, naquela época, Sim. né? E o meu esposo, ele tava passando... Tu foi pra receber outras coisas, as bênçãos de Deus. Tu não tava ainda, né? Pensando em arrumar um namorado. Tu queria te fortalecer, se curar, ser transformada. E ela... Só que quando ela vinha e falava, assim, brotava um certo interesse, né? Eu pensava assim, agora não quero, mas se for da vontade do Senhor, né? E quando eu conheci ele já nasceu no berço cristão. Eu lembro dele pequeno. Aham. Quando eu entrei na igreja, é o Murilo, lembra o Murilo do Gabriel? Nossa, eu lembro dele tocando bateria de boné. De boné. Até mandar um beijo pra pastora Rosane. Quero entrevistar ela aqui também. Isso aí. E eu me lembro que a minha sogra orava muito por uma nora, né? Uma nora do Senhor. Ela pedia muito, porque o meu marido, na época, nasceu no berço cristão, mas teve aquela época de adolescente. Foi dar uma passeada. Foi dar uma passeada. E aí ele tava na igreja, mas ele tava assim, um pouco encantado com o mundo, né? A fase ali da adolescência, né? E a minha sogra orando muito, pedindo, Senhor, manda uma mulher de Deus pro meu filho. E eu tava muito apaixonada por Jesus, Silene. Foi na hora, assim, que eu tava, assim, no meu primeiro amor, assim, que a gente tá sempre buscando o primeiro amor, né? Mas eu tava, assim, naquele primeiro encontro, então eu tava, assim... E aí o meu sogro ficou doente, o Gabriel já tinha me adicionado nas redes sociais, o meu sogro, propósito também. O meu sogro ficou doente, o pastor Vladimir, e daí eu sempre tive uma afinidade com o pastor Vladimir. Ele é um queridão. Eu gostava, assim, das pregações dele, né? Ele é da área da libertação, uma área que eu gosto muito. Maravilhoso. E eu fui lá e chamei o Gabriel, né? E disse, oi, eu não vi tua mãe nem teu pai no culto. Eu queria saber como é que ele tá. E daí ele disse, pois é, ele ainda tá no hospital e tal. E daí eu digo, obrigada, disse que eu mandei um abraço pra ele. Mas foi uma coisa, Silene, que assim, inclusive a minha mãe disse, tu que tem ele no Face, manda uma mensagem. Mas bem ingênua. Bem ingênua. Daqui a pouco ele veio, tem WhatsApp. E ali começou. Eu conversei com ele, falei que a gente não ia iniciar nada sem orar. Olha só. E nós começamos um propósito, né, ali, como ele tava assim, né, meio encantado ali. Foi uma fase pequena, mas foi uma fase. Ele se aproximou de Deus, né, eu acredito que ali... Eu lembro direitinho. Ele mudou até o jeito de se vestir, mudou tudo. Sabe que isso ficou marcado em nós, assim, tão bonito de ver. O Fábio sempre comenta isso, né? Que a gente viu ele saindo da adolescência e virando adulto. Virando adulto. E isso vai ficar marcado, né? De ver vocês ali junto.
E ele é um homem de Deus, ele é um homem que ele ama servir ele sempre amou servir o Senhor, né? Sim, Desde pequenininho sim. ele tem esse dom de servir o Senhor, né? Mas ele, hoje em dia, muito mais, né? Ele teve um encontro muito maior com o Senhor, né? E nós, como casal, assim, nós buscamos muito, né? Amém. Buscamos muito, oramos muito juntos. Tem sido um tempo maravilhoso do casamento, né? A gente namorou, noivou, casou. Tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo, né? Nós namoramos em santidade, casamos em santidade, né? Foi algo lindo. Nosso casamento foi lindo. Quantos anos já faz, Thaís? 3 anos, dia 27 de novembro. Olha só, passa rápido. E ele é um homem de Deus, cada dia mais eu vejo ele se transformando, né? E sendo um homem de Deus e o amor de servir ao Senhor, né? Ele tem propósito, né? Tem propósito. Ele tem um amor de servir ao Senhor, ele serve com todo o coração. Ele quer entregar o melhor pro Senhor, né? Melhor equipamento de bateria, melhor as músicas, ele sente bem aquilo. Detalhista, ele sente aquilo, ele vive aquilo profundamente com o Senhor. Olha só. É um homem de Deus. E já estava destinado, né, para ser meu esposo, né? E Deus ouviu as orações da pastora Rosane. Deus ouviu as orações da minha sogra, que pedia por uma nora de Deus, né? Eu cheguei ali e tava assim, cheio do amor de Deus, né? E Deus tem cumprido todos os propósitos da nossa família, né? Ai, amém. Nossa família é uma família que é muito unida, né? Nós, com tanto os meus pais como os pais do meu esposo, nós temos um elo de amizade grande, uma aliança, uma aliança, né? Nós gostamos de partilhar juntos, né? Isso é muito importante. Isso é estar muito em importante, família. estar em família, né? Isso é muito importante. E servindo juntos, né? E servindo juntos. E Isso tudo propósito, né? Nesse tempo, nessa caminhada, tivemos algumas dificuldades, né? Que isso ocorre, né? Com todo mundo. Mas a gente tem Deus ali nos ajudando, nos guiando, nos fortalecendo. Não é que quando a gente aceita Jesus, a gente tem Jesus, que nós não vamos passar por aflições. Exatamente. Claro que a gente passa, sempre. Mas é diferente. A gente sabe que é um processo, que a gente que vai dar certo, que Deus está na frente, que Ele está guiando. Então, isso é o viver com Jesus. É o viver com Jesus. Que é muito lindo, né? E se a gente quiser ficar falando horas e horas, a gente fica contando mil maravilhas. Né? Porque Deus... Mas eu queria que tu pensasse em algumas situações, assim, que tu sentiu. Tu já tá falando em todos, Jesus puro. Amém. Mas assim, que tu vai dizer assim, ó, Silene, aqui eu nunca vou esquecer. Porque eu senti forte a presença de Deus. Tem um testemunho bem forte, Silene, que nós compramos equipamentos de estética, né? Nós estamos sempre dentro daquilo que é novo. Eu e minha mãe, a gente gosta muito de inovar dentro da nossa clínica. E é importante, né? E é importante. Então, nós sempre estamos dentro, vai lançar um equipamento novo, nós já estamos nos atualizando. E tinha lançado um equipamento novo, e nós queríamos comprar esse equipamento e entramos no site do nosso fornecedor. De anos. Fornecedor de anos, muitos anos. E nós compramos esse equipamento, estava conversando com o meu fornecedor pelo WhatsApp. Fizemos o pagamento no Pix, como sempre, habitual. E era um valor alto. Isso é coisa de 2 anos atrás, mais ou menos. E, de repente, o fornecedor sumiu. E daí nós ficamos assim, gente, agora? Ele sempre manda, né, ali o rastreio do Sedex, né, ali quando vai chegar, né? Ele da transportadora, ele sempre manda o rastreio. Não tá mandando. Aí eu e minha mãe, a gente ficou assim, meu Deus, o que será que houve? E era um produto caro? Era um produto muito caro. Eu lembro de você me contar isso lá, né? Eu sei que você vai falar. Aí, eu sei que esse foi assim... Não, agora eu tô... Tá vindo na memória. Tá vindo na memória. Tá. Aí, de repente, eu vejo assim, a gente começou a pensar... E não tinha telefone, nada pra te entrar em contato? Tinha, eu ligava e dava desligado. Ah, claro. Aí a gente esperei um dia. Disse assim, vou esperar um dia porque pode ter acontecido algum problema, eles sempre respondem. Aí no outro dia nada. Quando eu mandei a outra mensagem, apareceu só um risquinho do WhatsApp ali. Que foi enviado. Que foi enviado. Mas sem a foto. Eu já estava bloqueada. Aí naquele momento assim, eu disse, gente, eu caí no golpe. Eu não acredito, foi um valor alto. Porque às vezes é perfeito, né? Eu já caí assim também. Tu olhar, tu achar que é... Eles são... E ali eu olhei aquilo ali e disse, mãe, tu não vai acreditar. Eu caí no golpe.
E ela disse, filha, mas como assim? Você comprou sempre do mesmo fornecedor. Aí quando eu entrei no site, tinha uma letra que mudava. Detalhe. Era um detalhe. E daí eles tinham feito na página do Instagram que o site tinha sido hackeado. Os hackers tinham tomado conta e tal. E que não era para nenhum profissional comprar. E eu, gente do céu. E eu precisava daquele equipamento. Porque eu já tinha aberto já tinha comprado. a agenda para ele e já tinha comprado. Aí eu sei que eu peguei o telefone da minha mãe, mandei mensagem e disse, olha, eu já sei que eu caí no golpe, eu já tô entendendo, mas assim, eu vou entrar com todas as medidas, vou conversar com a polícia, porque eu sei que se trata de um golpe. E fui indo ali, né? Aí, não, moça, bem assim, tu não precisa falar com a polícia, porque nós não temos mais nada a perder. Nós não temos medo da polícia. Nós estamos falando dentro do presídio de São Paulo. E nós somos uma quadrilha. A senhora caiu num golpe mesmo. Eu sinto muito pela senhora, mas é a maneira que nós temos de nos sustentar. Olha. De sustentar a nossa família. E a gente vê essas notícias, a gente fala como que as pessoas caem. E a gente cai também. Uhum. Cai. Aí eu me lembro que na hora quis me vir uma revolta, assim, e eu pensei assim, o meu Redentor vive. Peguei e disse, mãe, vamos orar aqui agora, porque Deus vai fazer alguma coisa. A minha mãe é uma mulher muito de oração também. Ela disse, Thaís, nós vamos orar agora. E a gente ligou na terra, ligou no céu. Peguei, olhei o celular, bloqueou a minha mãe. Aí peguei o celular do meu pai. Meu esposo estava trabalhando, né? Então todos os celulares que eu tinha assim, na clínica, acesso, eu ia pegando. Mas o teu ele tinha bloqueado também? O meu também, bloqueou o meu. Todo mundo que entrava em contato ali, ele bloqueava. Aí entrei em contato. Aí eu coloquei assim, coloquei pra ele, olha, eu sinto muito pelo que tu fez. Eu acho que eu devo orar por ti. Falei pra ele. Porque tu fez um pecado muito grande, tu está tirando de pessoas que são trabalhadoras e que servem a Deus. Então, o nosso Deus é um Deus de justiça, nós conhecemos Ele. Ele é um Deus grandioso. E Ele não vai deixar que eu saia assim, prejudicada. Então, só tô te passando esse recado. Ali, ele, moça, por favor, me envia o valor, me envia a tua chave Pix. Eu sou desviada da Assembleia. E tu falou de Deus. Olha aí. Deus te deu ousadia naquela hora. E a minha mãe, ela ora muito para que eu volte pros caminhos do Senhor. E ali Deus tocou ele. E ali eu tô sentindo muito forte de Deus que eu não posso te prejudicar. Eu já prejudiquei muitas pessoas, mas eu não posso te prejudicar. Tu é uma mulher de Deus, tu falou de Deus. E Deus me deu essa ordenança que eu tenho que te devolver esse valor. Que benção. Aí tu nem acreditou eu nem acreditei. Aí eu mandei a minha chave Pix na hora. Ele disse, eu peço que realmente, como a senhora falou comigo... dentro da prisão, ele te devolveu o dinheiro. Todo o valor. Todo o valor. Só que ele disse assim, eu não tenho valor agora, porque esse valor já não existe mais, mas daqui 1 hora, a pessoa que eu mandei vai me estornar esse valor e eu vou devolver pra ti. Daí pensou, eu fiquei, acho que é golpe. É outro golpe. Outro golpe. Mas eu fui orar. Eu disse, Senhor... E tudo pelo WhatsApp falando com ele? Tudo pelo WhatsApp. Senhor, eu entreguei pra ti. O Senhor sabe, nós somos mulheres trabalhadoras, nós te servimos. Trabalhamos dentro da dignidade, né? Dentro de toda essa parte, princípios, caráter. Então, nós entregamos pra ti. A nossa parte a gente fez, mas com a força do braço ali com a polícia. Porque ele disse que ele não tinha medo da polícia. Mas quando o nome do Senhor foi tocado... Amém. O temor Deus veio sobre ele. Deus é maior que não foi pelo medo, coisa. foi pelo temor a Deus. Foi pelo temor. Foi pelo temor a Deus. Tu não ameaçou? Eu não ameacei. Tu falou de Jesus. De Jesus. Olha só. Aí ele fez o Pix. E ele disse assim, eu peço que como a senhora é uma mulher de Deus, que a senhora ore para que eu saia disso. Olha só. Aí eu comecei a orar por ele. E mandava versículos, e fui evangelizando. Imagina, Perfeito. Ele dentro da cadeia. Então foi uma experiência muito grande. Não, porque se a gente for parar pra pensar, né, a mente humana. A mente humana. É impossível cair num golpe. Impossível. Tô falando com um presidiário que tá rindo da minha cara. Ainda sinto muito essa minha maneira de sustentar minha família. Tipo, jamais. O que tu poderia fazer?
Tu ia direto pra delegacia, sabendo que também não ia dar em nada. Não ia dar em nada. Mas olha o que foi. Tu pediu pra Deus. E ele te deu ousadia, te deu autoridade, te deu direcionamento pra te falar aquilo. E o cara era desviado. E ainda tocado que salvou a mãe tá uma alma, orando. que de repente aconteceu tudo isso pra te resgatar ele, pra ele voltar pra Jesus. Pra ele voltar pra Jesus. A gente não sabe do propósito que Deus tem com ele, né? Olha que lindo, muito forte. Muito forte. Então, não tem como esquecer. Não tem como esquecer. Esse eu nunca esqueci. Olha. De diversos, assim, de tive de cura. Fora a restauração, né, Silene, que a gente tem na nossa vida, né? Muito. Porque a gente pensa assim... Deus nos constrange. Nos constrange. E ali, naquele momento, se a gente não coloca na presença de Deus, igual aí no início, ali, aquela velha Thaís, jamais eu ia colocar isso na presença de Deus. Eu ia pensar, meu Deus, isso é um caso impossível. O homem está lá preso, exatamente como tu falou. Isso é uma causa impossível aos olhos humanos. E nunca que esse homem vai se tornar um pix, ele me deu um golpe. Sim. Como é que ele vai me tornar? Mas quando o nome do Senhor foi glorificado, ele obedeceu. Exatamente. Temor veio sobre ele, ele obedeceu. Tu sabe, só pra encerrar o que a gente tá falando ali do poder de Deus, e tu comentou também de colocar a tua vida nas mãos. A gente coloca também o nosso dia nas mãos de Deus. Só que quando a gente pede pra Deus cuidar, a gente não pode nos sabotear. Sabotar. Olha, eu errando a palavra. O que acontece? Tu pede algo, e aí tu quer que dê certo. Mas às vezes o sim de Deus vem como um não. E aí a gente não pode se iludir. Tu tá pedindo algo e não tá dando certo, ou não tá acontecendo. Quem sabe Deus, ele quer mudar o cenário, quer mudar as pessoas, e a gente fica insistindo naquele erro. Só que a gente tem que ter discernimento que Deus tá trabalhando. É verdade. Porque ele vem com a resposta, às vezes não é do jeito que a gente pensa, mas ele faz perfeito. Nessa situação, tu poderia estar indo para a polícia, o que estaria te contaminando? Os teus sentimentos, da raiva, da frustração, que tu perdeu dinheiro, mas não. Tu foi no caminho certo, foi pedir ajuda para a pessoa certa, Jesus. Ele acalmou teu coração, te conduziu para fazer o que tinha que ser feito e tu recebeu a bênção. Amém. Então, é tão lindo, né? É lindo. E é isso que ele faz com a gente, Deus é de detalhes. E eu acho que tem gente que fica pensando assim, será que Deus, ele não tem mais o que fazer? Era o que eu pensava. De cuidar de detalhes. E eu digo, não, Deus, ele cuida de detalhes porque ele conhece cada filho. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe com o que a gente sofre, o que a gente precisa. E a gente depende dele, pede pra ele, ele faz. Olha só, o nosso programa tá quase no finalzinho. Tu viu como passa rápido? Mas eu queria te fazer a pergunta final, que é se tu descobriu o teu propósito. Tu contando toda essa tua história, que acho que a gente poderia ficar mais 1-2 horas falando em detalhes. Né? Em detalhes. Tudo que Deus fez. Mas eu queria saber se tu tá no caminho certo. Eu sinto, Silene, que o meu propósito é falar do amor de Deus. Amém. Esse é o propósito maior, né? Transformar vidas. Eu falo a mesma coisa. E um chamado muito forte evangelista, né? Amém. Que eu gosto muito de falar do amor de Deus. E gosto muito quando as pessoas, elas são tocadas através do nosso testemunho. Porque se Deus fez com que a gente passasse por tantas coisas, né? Com certeza. É para glorificar o nome dele. É para glorificar o nome dele. Então, eu creio que esse seja o meu chamado, né? Eu gosto muito da área da libertação também. Adoro, tenho uma paixão por essa área. Adoro. Muito bom. Mas esse chamado evangelista, ele tem se testificado na minha vida, né? O meu propósito. Ai, que bom. Principalmente ali na clínica, né? E essa questão da clínica impacta muito os nossos pacientes, a fidelidade de Deus conosco. Porque todo esse tempo, essa transição, que hoje ali é uma clínica, né? É só uma clínica, não existe mais casa, é um local que a gente sonhou exatamente como a gente sonhou. Profissional agora. Profissional. Nós perdemos ela em maio, na enchente, né? Perdemos tudo. Em 30 dias nós estávamos com ela aberta novamente. Amém. Mais bonita que antes. Outro testemunho que se desse tempo, a gente poderia falar. A gente poderia falar. Mas tá acabando. Mas eu quero te agradecer, Thaís. Obrigada, meu amor. Pela tua presença aqui. Pelo teu testemunho, pela tua história de vida. Que Jesus continue te abençoando. Cada vez mais tu e a tua família. Amém. E seja sempre bem-vinda aqui no nosso Papo na Fé.
Muito obrigada, foi um prazer, Silene. Amém. Agradeço muito o convite, me senti muito honrada. E quando quiser me chamar de novo, Amém. Estou aqui para nós glorificarmos o nome do nosso Deus. Amém. Pessoal, nosso programa está chegando no finalzinho, mas eu espero vocês aqui todos os domingos, às 21h30 aqui na Masper TV. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.